Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Começar a molhar as palavras, né? Para as palavras ficarem mais fluidas, não ficarem palavras secas, duras, então a gente molha a palavra aqui com a água. Queridos, semana passada foi uma aula introdutória, falei de alguns pontos, até de uma forma tanto superficial e panorâmica, e agora eu vou pegando alguns pontos, né, e tentando detalhá-los mais, tá? E vou trazer também outras abordagens aí que a gente não falou na introdução da aula passada. Enfim, o que eu quero começar a falar com vocês agora? Sobre a origem dos anjos, tá? Qual é a origem dos anjos, né? O que a Bíblia fala a respeito disso. Então isso é muito importante. Primeiro nós aprendemos, os anjos, eles foram criados, são criaturas, né? Os anjos, eles não têm a mesma condição do que Deus, que sempre existiu. Não, os anjos, houve um momento na eternidade que os anjos não existiam. Deus os criou. Só Deus é o ser que nunca foi criado, é autoexistente, auto se sustenta. Nunca houve um momento que Deus, ele não era, né? A gente nem fala que existia, porque na verdade Deus não existe no sentido e na relação com tudo que existe. Porque tudo que existe, sejam essas coisas materiais ou as imateriais, sejam essas criaturas terrenas, homens, animais e tudo mais, ou essas criaturas celestiais, né, como os anjos, eles não existiam em dado momento e passaram a existir. Então, eles existem porque tiveram um começo e terão um fim de alguma maneira. Deus não se enquadra, tá certo? Nessa lógica, não se enquadra nessa realidade. Deus está acima de tudo isso. Então, assim, em relação a Deus, é tudo diferente. A gente não tem como e fica até difícil para nós imaginar, né, em relação a Deus, na verdade, nós só sabemos aquilo que a Bíblia nos fala, tá? Então, ou seja, é muito limitado. Nós sabemos de Deus aquilo que Deus decidiu de si se revelar a nós pelas Escrituras e pela natureza criada. É isso que nós sabemos, ou seja, muito pouco. E só aquilo que a gente tem capacidade de compreender. Porque Deus, ele é incompreensível, né? A gente tem um termo técnico para falar sobre isso, que é a incognicidade de Deus. Deus é uma incógnita, Deus é uma interrogação, Deus é um mistério, né? Então, na nossa limitação humana, amados, é a mesma coisa de falar, é o barro, né? Como diz o texto bíblico, né? Figuradamente, o barro não compreende o oleiro, não tem, a distância ontológica é absurda, não tem como, é a criaturazinha tentando compreender ou exaurir, né, ou dissecar o Criador. É impossível, não tem condição, tá certo? Então, a respeito dos anjos, há uma origem, né? Os anjos, eles são chamados filhos de Deus. Em que sentido? Vamos lá, a Bíblia fala que Deus tem 4 filhos, né? Não 4 filhos diretamente. Eu estou falando sobre aspectos dessa filiação. Então, Deus tem filhos por criação, que são os anjos. Filhos por criação. Quando a Bíblia chama os anjos de filhos de Deus, é nesse sentido. Porque eles foram criados por Deus e são criação direta de Deus. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Então Deus tem filhos por criação, os anjos. Deus tem filhos por eleição, que são os judeus. A nação de Israel foram eleitos e são chamados filhos de Deus nesse sentido. Deus tem filho por adoção. Efésios capítulo 1 vai falar a respeito da igreja, que foi adotada, né? Não éramos filhos, não éramos participantes da promessa, não estávamos sobre as promessas feitas a Abraão. Então, filhos por adoção, a igreja. E filho por geração, Jesus, que é o unigênito Filho de Deus. Então, repetindo,
filho por criação, os anjos, filhos por eleição, os judeus, filhos por adoção, a igreja, e filho por geração, Jesus, tá bom? Então a Bíblia fala que os anjos são filhos de Deus numa condição original, visto que Deus os criou. Vamos abrir alguns textos bíblicos, né? Começando por Gênesis, lá no comecinho. A gente vai pegar de novo esses mesmos textos, mas agora vamos lê-los só para a gente introduzir isso. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 1. Vou ler, comentar alguma coisa, mas um pouquinho mais para frente vou pegar esses versículos de novo e aí a gente vai trazer outra abordagem, tá? Mas só para a gente introduzir aqui. Gênesis, capítulo 2, versículo de número 1. Nessa perspectiva que os anjos, eles são chamados filhos de Deus numa condição original, porque Deus os criou. Então diz assim: assim os céus e a terra, percebam que é plural, não é apenas o céu. Os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Esse capítulo 2, verso 1 está falando então da conclusão da criação, né? Que Deus lá nos 6 dias criou tudo o que existe, né? Então, visível e invisível, inclusive. Quando a Bíblia se refere os céus, está falando dos céus que a Bíblia fala que tem, né? Na cultura, mitologia não, né? Mas na tradição judaica, eles dizem que tem 7 céus, né? E o 7º Deus está. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, ela nos traz a informação que, de fato, há 3 céus, né? Então, até num termo mais grego, a gente fala que a atmosfera, né? As galáxias, que a Bíblia chama de firmamento, e tem a presença de Deus, que é o céu mesmo, o céu dos céus, né? Então você tem a atmosfera, né? Uranos, né? Você tem a galáxia, Mesoranos, meio do céu, meio. E o Hiporanos, que é aí a presença de Deus. Esses são os termos, né, mais técnicos grego. Então você tem essa atmosfera, que é onde a gente olha para o céu e vê, né, esse semicírculo, essa atmosfera, esse é o primeiro céu, onde tem aí os gases, né, as nuvens e tudo mais, né? Essa é a atmosfera, é o primeiro céu. Aí você tem o segundo céu, que são as estrelas, a galáxia, os planetas. E o terceiro céu, então, refere-se à realidade onde Deus se manifesta na sua plenitude, na sua glória, tá certo? Onde estão, inclusive, os anjos, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, nesse sentido mais objetivo, direto, numa relação com Deus mais próxima de adoração, serviço e etc. e tal. Então, só para a gente entender que o texto fala que os céus e a terra, todo o seu exército, e esse termo exército inclui os anjos. A gente vai ver mais para frente também, em outras passagens bíblicas, que o termo, né, os exércitos, melhor dizendo, eles referem-se também aos anjos, não só. É o contexto que vai determinar a quem são esses exércitos. Por exemplo, nós falamos que Deus tem 4 filhos, né? Também Deus tem alguns exércitos. Isso, Salmo 149, se não me falha a memória. Vamos lá no Salmo? Só para a gente falar aqui, só para comparar, né? Os exércitos que os textos eles se referem. Então, no Salmo 149, será que é isso? Vamos ver aqui. Estou em dúvida aqui. 148, tá? Errei por um, né? Sabia que era bem no finalzinho da Bíblia. Então, Salmo 148, todo o Salmo, tá? São 14 versículos, vamos ler aqui e acompanhar com atenção. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Será que todos acharam aí? Estou vendo alguns irmãos. Vamos ver, bora achar, vamos ler. Cada um na sua versão, mas vamos tentar acompanhar, né? Os irmãos aqui estão em off, estão só no áudio, espero que estejam acompanhando também. Então vamos lá, começando. Louvai o Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos. Olha só, louvai-o todos os seus exércitos. Primeiro exército de Deus, os anjos. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Segundo exército de Deus, né? O cosmo, essa criação que a gente chama de galáxia, né? Depois eu explico o porquê que são referidos de exército, mas o texto aqui vai colocando aqui, ó, sol, lua e as estrelas. Louvai-o
céu dos céus, as águas que estão sobre os céus. Isso aqui é um termo interessante. Que louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai o Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo, saraiva, neve, vapores, ventos tempestuosos que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis, aves voadoras. Olha que coisa interessante. Aqui vai falar sobre animais aéreos, né, terrestres e aquáticos, ou seja, animais, outro exército de Deus. Vai falar sobre as árvores, né, a flora, outro exército de Deus. Então, olha só, anjos, estrelas, astros, animais, natureza, todos eles são exércitos de Deus. Interessante, né? Eu queria voltar aqui no verso 4, que eu falei aqui, me deu um estalo, e eu falei, será que eu falo ou não falo? Falo ou não falo? O que vocês acham? Vocês acham que eu falo ou não? Ou a gente passa batido aqui desse verso 4? Vocês que decidem. Acho que não vou falar não, né? Deixa pra lá. A gente comenta outro dia, né? Ninguém fala nada? Pode falar, pastor. Vocês são curiosos, né? Então tá bom. Porque o termo aqui, ó, louvai os céus dos céus, percebam, e as águas que estão sobre os céus. Olha que termo interessante. As águas que estão sobre os céus. Quando a gente lê Gênesis lá no capítulo 1, os céus foram tirados, aliás, a terra foi tirada do meio das águas. Só que há também um texto que diz que tem as águas de cima, né? De fato, na tradição judaica, eles tinham essa conclusão, que havia as águas de cima e as águas de baixo. As águas de baixo são os oceanos, e tem as águas de cima. Olha como a Bíblia ela é tão profunda e nós somos tão limitados. Amados, isso é recente. Eu estou dando a notícia para vocês aqui que talvez a maioria da humanidade não tenha noção do que eu vou falar agora, tá certo? Isso é mais ou menos aí, estou falando de um mês e pouco atrás. Olha como aqui é notícia fresca, né? Que coisa interessante. Há umas 5, 6 semanas atrás, foi lançado um satélite chamado James Webb, né? Ele foi lançado em 4 semanas. Em 4 semanas, ele observou que lá na origem do universo não existia apenas, como até então era sabido, não apenas oxigênio, mas há também hidrogênio. Isso quer dizer que é a fórmula da água na origem do universo. Desmontou toda a teoria do Big Bang. A gente está falando de ciência, ninguém está falando de teologia aqui. Nós estamos falando de ciência. Procura lá no site oficial, NASA, Estados Unidos e tudo mais. Existe essa informação disponível. Amados, olha o que recentemente, a gente está falando de 1 mês e meio, 2 meses no máximo. Olha a descoberta que a ciência fez. Que na origem do universo havia água. E o que a Bíblia diz? Que Deus das águas, o Espírito do Senhor pairava sobre a face, sobre o abismo e sobre a face das águas. Não se refere a essas águas aqui não, porque nada existia. E do meio das águas Deus vai criando todas as coisas. Então olha só, amados, depois de milhares ou milhões de anos, o ser humano ele vai constatando cientificamente aquilo que a Bíblia já fala e o que nós cristãos que confiamos em Deus, acreditamos na Bíblia que é a verdade absoluta, já vem falando há tempos. Só para a gente ver aqui, ó. Então, ó, textos aqui, ó, como Salmo, né? A gente está falando de 3, 4 mil anos atrás, amados, que já tinha essa notícia. Se a gente pega Gênesis, muito mais ainda. Deus já falando como era. E olha só, uma notícia recente aí para quem gosta, né? Aí dessas confirmações e tá aí, então. Só isso aqui que eu falei, falo ou não falo, falo ou não falo, que às vezes dá uma fugida aqui do tema e tal, mas vamos lá, vamos voltar para os anjos. Que é a criação de Deus, é o que nós estamos falando, a respeito da criação de Deus e da origem, né? Então, olha só, a origem, os anjos foram criados, então, quando Deus criou todas as coisas.
tá? Gênesis capítulo 2, verso 1. Vamos para Neemias. Ah, tá, eu falei do exército, concluiu aqui, tá tranquilo para vocês, né? Então também os exércitos de Deus, os anjos são inclusos nesse conceito de exército de Deus, que está no capítulo 2, verso 1, né? Criou os céus e os exércitos de Deus também. Irmã de Leusa, quer falar alguma coisa, amada? Abrir o microfone aí. Bora junto, então vamos lá. Neemias, capítulo de número 9, versículo de número 6. Vamos lá, amados. Um livro que talvez muitos não tenham tanto acesso, né? Que não chegam lá. Mas se vocês forem em Salmo, a gente estava em Salmo, é só dar uma ré e vem aí umas esquinas para trás, né? Vem Jó, tal, aí chega em Neemias lá, tá? Jó e Neemias, capítulo 9, versículo número 6, está escrito: Tu só és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, e a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e Tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então olha só como o texto está se relacionando, está falando e relaciona os exércitos dos céus, e aí nós já aprendemos pelo Salmo que esse termo também se refere aos astros, às estrelas, mas também aos seres celestiais, que são chamados de exércitos, né? Jó, capítulo de número 1, bem facinho tá hoje, né? Ó, livro um do lado do outro. Então, Neemias, vamos para frente agora, gata primeira esquina, está Jó. Oh, desculpa, vem Esté, né, no meio, ó. Olha eu errado aqui. Vem Esté, que Esté é tão pequenininho, né? Esté aqui é um livrinho tão pequeno, mas depois de Esté, vem aí o Jó, capítulo 1, verso de número 6. Jó 1 e 6, depois a gente vai para o 2 e 1. Diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus, então olha o termo também que a Bíblia usa para se referir aos anjos, ou aos seres celestiais. E vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Né? Capítulo 2 aqui de Jó, versículo de número 1. Olha só. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Olha que informação curiosa. Os anjos, né? De quando em quando, sei lá se a gente pode usar esses termos, porque lá não existe essa questão de tempo, de espaço, de nada, enfim. Por isso que é difícil a gente falar de eternidade, porque não se enquadra com os parâmetros que a gente conhece e experimenta aqui, né? Mas enfim, os anjos, os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus. Para que a gente não sabe exatamente? Quem sabe era para, como um exército confirmado, né? Chamado para fazer aquela conferência, quem sabe? Porque é um texto em Isaías, vamos lá em Isaías, só para a gente ir construindo essa ideia ao máximo possível com textos bíblicos, né? Então, livro de Isaías, vou pegar agora esse texto aqui, para a gente ter aí pelo menos uma ideia sobre essa questão. Capítulo de número 13, versículo número 4. Então, Isaías 13, verso 4. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo, a voz do reboliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Então, quem sabe, pode ser, né, que esses anjos, eles iriam diante de Deus para se apresentar. Alguns pensadores, isso aqui é uma informação extra-bíblica, então não estou afirmando, tá bom? Cuidado, receber essa informação, pesquise um pouco depois, leia um pouco depois para ver se faz sentido. Se não fizer, descarta. Se fizer, procure se inteirar mais, tá? E necessariamente não procure passar para outros, só para um efeito de uma compreensão maior. Alguns entendem que quando houve, né, uma dessas revistas de Deus, né, os filhos de Deus foram se apresentar, estavam faltando anjos. Né? Embora a gente vai ver que o número deles são incontáveis. Incontáveis. Sabe o que é incontáveis? Não é 1 trilhão, 1 bilhão, não. É incontável. Incontável é incontável. É como a areia, os grãos da areia do mar. É como as estrelas do céu, são incontáveis. Mas Deus
além de saber qual o número, sabe cada um quem é, né? Das estrelas, dos grãos, dos mares e dos anjos. Para Deus não tem dificuldade nenhuma nesse negócio. Mas foram lá se apresentar diante de Deus e aí Deus deu falta de alguns. O que aconteceu? Como se Deus não soubesse. Mas o que houve, segundo esses comentaristas? Houve a rebelião. Nesse momento houve a rebelião. Em dado momento, na eternidade, houve a rebelião, onde Satanás arrasta uma terça parte desse exército celestial. O Judas, carta de Judas, vamos lá no finalzinho da Bíblia. Vai para o final, Apocalipse, e volta um livro, é Judas. Judas, tem um texto aqui bem interessante, que eu vou pegá-lo agora, depois vou recorrer ele em outro momento para outra abordagem, mas olha só, 6, né? Não tem capítulo, né? Capítulo único. Judas, verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, quem foram esses anjos que não guardaram o seu principado, a sua autoridade de anjo, né? Mas eles deixaram a sua própria habitação. A habitação aqui, a palavra original é oikterion. Não diz respeito apenas a um lugar de morada, de estadia, mas um lugar, né, entre aspas, como eu disse, eternidade não cabe esse negócio de geografia, de lugar como a gente conhece, mas só para a gente entender. Mas essa palavra habitação, nesse texto aqui, não se refere apenas a um lugar onde se fica, se mora, mas um lugar onde se exerce um ofício. Então, cadê os anjos para exercer o ofício diante de Deus naquele momento? Não estavam, não guardaram o seu ofício e a sua habitação. Então, alguns comentaristas vão concluir que esse é o momento da rebelião, tá bom? Então, só para a gente entender essa dinâmica, os filhos de Deus foram se apresentar, o porquê foram se apresentar, Satanás se achou no meio, então aqui já é um tempo onde já tinha havido essa rebelião, né, dos anjos e tal. Vamos voltar para o Antigo Testamento no Salmo 89, verso 6. Salmo 89, versículo de número 6. Bem interessante também esse salmo, porque vai diz respeito, né, a isso que a gente está discutindo aqui. 89, 6 do Salmo, e diz assim: pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Olha outro termo que a Bíblia usa para se referir aos anjos. Filhos dos poderosos. Tá certo? Até depois, em algum momento dessa matéria, a gente vai lá para Gênesis 6, agora não, só para falar. Porque lá vai estar escrito que havia poderosos na terra. E aí lá, algumas interpretações, se vocês puderem guardar essa informação, deixa aí no cantinho e depois a gente puxa a gaveta da memória e pega ela de volta. Mas enfim, filhos dos poderosos, tá? Então, a gente conclui aqui com Colossenses, capítulo 1, verso 16, que nós lemos semana passada, mas vamos lê-lo de novo. E esse versículo acho que a gente vai ler bastante vezes aqui. Colossenses 1,16, que diz que em Cristo, nele, né, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Então a gente vê aqui que eles foram criados, houve uma origem dos anjos, tá certo? Houve um tempo que eles não existiam e Deus os criou, são criaturas diretas de Deus, tá? Por exemplo, o primeiro homem, o Adão, podia também ser chamado de filho de Deus no mesmo sentido que foram chamados anjos. Vou repetir, amados, para a gente compreender. Vamos lá. O primeiro homem, o Adão, podia também ser chamado filho de Deus no mesmo sentido, tá? Que foram chamados anjos. Porque Deus os criou na condição original. Então, Deus nos criou, a gente fala isso, né? Eu sou criatura de Deus, eu fui criado por Deus. Nós não fomos criados por Deus. Vocês não. Quem foi criado por Deus foi o casal, diretamente. Deus os criou diretamente. Nós somos resultado, nós somos fruto, nós somos semente desse primeiro casal. Então, Deus não nos criou diretamente. Tá certo, amados? Deu a condição desse primeiro casal gerar filhos. É claro que, né, a Bíblia diz lá em Zacarias, deve ser capítulo 14, verso 1, que é Deus que cria o espírito do homem dentro do homem. Eu não estou dizendo que assim o ser humano tem o poder de criar o espírito em si,
mas é através, né, da fecundação da humanidade que nós existimos, viemos a existir nesse sentido. Então Deus criou diretamente o homem e a mulher, os primeiros. Nós somos o resultado deles. Alguns ficaram decepcionados, né? Ai, Deus me criou diretamente. Não, diretamente não. Nós somos criação de Deus, lógico, né? Nesse sentido que é Deus que criou os primeiros seres humanos e nós estamos aqui porque Deus os criou, né? Mas não somos como os anjos que foram criados diretamente, nem como esse casal aí que podem ser chamados filhos de Deus por criação. Lembra nós, ó, ou eleição ou adoção, né? E o único também que foge dessa categoria toda, que é Jesus, é por geração. Jesus foi gerado, mas não foi criado. Porque Jesus subsistia antes de todas as coisas. Percebam que a gente já vai interligando até matérias, né? Temas distintos, mas fazem parte de um todo. Então Jesus é um ser humano, mas como nós não. Ah, Jesus então, ele foi gerado diretamente por Deus? Sim, porque não teve semente humana, não houve esperma do homem no processo da geração da vida de Jesus, do corpo de Jesus. Foi usado o ventre de Maria, mas a semente, né, o sêmen, o esperma, não houve, não existiu em relação a Jesus. É o Espírito Santo, a Bíblia fala isso claramente, que envolve Maria, cobre ela com a sua virtude e ela então gera aí Jesus. Percebam como Jesus também vai se diferenciando, né? Porque é um filho distinto de Deus, mas não filho no sentido de criado, né, como são os anjos e nem muito menos os homens, mas filho no sentido que ele é da mesma natureza de Deus. Olha, percebam, amados, né, como a Bíblia ela faz distinção de fato a respeito de Jesus em relação à humanidade toda. Embora Jesus foi 100% humano, mas é um ser humano totalmente distinto da própria humanidade caída, né? Ele é de outra ordem, é de outra... A Bíblia diz que em Cristo Deus está recriando a humanidade. Isso é outra matéria, a gente já teve essa matéria que é Cristologia, não sei se todos participaram ou lembram, né? Mas em Cristo está sendo recriada a humanidade. Os que estão em Cristo é nova criação, as coisas velhas já passaram e tudo vai se fazendo novo, segundo aos Coríntios 5:17, né? Então a Bíblia diz que nós somos regenerados, gerados de novo por causa do sacrifício de Cristo. Enfim, mas não é Cristo, é os anjos, então vamos voltar para os anjos, tá? Só para a gente entender. Lucas, capítulo de número 3, finalizando essa questão da origem dos anjos, tá? É a origem. Então eles tiveram origem, são seres criados, houve um momento que eles não existiam e passaram a existir pelo ato criacional de Deus. Lucas capítulo 3, verso 23 e o 28. Vou ler o 23, parece que não tem nenhum sentido, nenhuma ligação, mas eu explico por que o 23 também precisa ser lido para compreensão. Aqui é a genealogia de Jesus. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de Eli, né? Então, Jesus era filho de José, mas a gente sabe que não é esse filho, né, gerado, mas é contado na genealogia, tá certo? Jesus foi adotado, né, amados? Para uns cristãos aí que não entendem a importância da adoção, né? Jesus foi adotado. Jesus é exemplo em tudo para nós, né? Em tudo, amados. Impressionante. E aí o verso 38, que é a conclusão da genealogia, olha que coisa interessante, porque a genealogia pega Jesus e vai até onde? Até Adão. A de Lucas. Se a gente pega Mateus, a genealogia não vai até Adão. Vai até Davi? Não, Abraão, né? Vai até Abraão. Só para fazer um comparativo aqui, ó, dessas genealogias, né? Que é essa lista aí. Ó, Mateus 1:1. Mateus 1:1. Coisa interessante. Lucas, ele vai até Adão, né, traçando a genealogia de Jesus, mas Mateus vai até a Abraão. Livro da geração de Jesus Cristo. Assim começa o Evangelho de Mateus, né? Filho de Davi, filho de Abraão. Bem interessante isso. Filho de Davi, filho de Abraão. Então pega de lá e vai até José, né? Vai até aí os pais, enfim, vai até Maria, desculpa. Mas a questão é, Lucas não, remete até Adão.
até o primeiro ser humano. Só que o verso 38 diz assim, ó, e Cainã de Enos, né? Ou seja, Cainã veio de Enos veio de Sete, Sete veio de Adão e Adão veio de Deus. Tem alguma versão de vocês, ao invés de estar e Adão de Deus, está Adão, filho de Deus? Me ajudem aí, amados. Vocês aí estão com versão diferente? Nenhuma? A versão de ninguém está assim? Ninguém tem uma NVI aí? Tá, Paulo? Paulo, do Paulo tá. Então, lê aí, Paulo, pra gente, por favor. Pode abrir o microfone, Paulo. Por gentileza, amado. É isso, Arão. Solta aquela voz de trovão sua. No 37, né? 38. Oi? 38. Né? Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão e filho de Deus. Então, ó, Adão, filho de Deus. Né? Veja que coisa interessante. Então, só para a gente entender que assim como o homem, o Adão, ele pode ser, entra nessa categoria, pode ser também se enquadra, né, nessa ideia de que é filho de Deus diretamente, porque Deus o criou, pessoalmente, diretamente, os anjos também, eles entram nessa categoria de filhos de Deus, porque foram criados aí diretamente por Deus. Tranquilo, amados? Tranquilo? Então, nós vamos da origem dos anjos. Vamos falar do tempo da criação dos anjos, né? Quando os anjos foram criados? Que tempo é esse que eles foram criados? Fala, André, mas você acabou de falar que eles foram criados na eternidade e não se sujeita a tempo. É verdade, é verdade. Mas vamos ver, para a gente entender, se Deus criou eles antes do homem ou depois do homem. Embora não se enquadre a questão do tempo como nós conhecemos, né? Porque tudo isso foi feito na eternidade. E eternidade não tem tempo. Eternidade não existe conceito de tempo. Lá não tem dia, lá não tem noite, lá não tem estação, tudo isso foi criado por Deus, né, em Gênesis 1. E para regular isso, inclusive, Deus criou dois astros, né? O Sol e a Lua, que vão determinando os tempos, as estações, é o que o texto diz lá claramente. Mas alguns pontos a gente precisa considerar, tá? Antes que a gente fale exatamente lá. Então, a gente vai falar sobre o tempo, né, da criação dos anjos, tá? Então, alguns pontos importantes que a gente precisa considerar antes que a gente fale. Bom, de Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, né, desse texto aí que nós já lemos, mas vamos recorrê-lo novamente. O Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17, é deduzido, né? Nós deduzimos que todos os anjos foram criados a um só tempo, tá? Todos de uma vez. Igualmente, nós deduzimos que a criação dos anjos ela foi completa naquela ocasião, né? E que nenhum outro anjo foi acrescentado depois ao seu número, tá? Então, Deus cria os anjos de uma única vez, né? Todos no mesmo momento, e não há nenhum acréscimo depois. Nenhum anjo foi criado à parte dessa criação que Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17 fala. Os anjos, outra informação, não estão sujeitos à morte ou qualquer forma de extinção, tá bom? Portanto, eles nem diminuem e nem aumentam de número. Então, não cresce a população angelical e nem diminui essa população, não. Outra informação que eu acho interessante que faz parte aqui, ó. Eles, os anjos, são assexuados. Eu acho que eu até tinha falado na aula introdutória, mas quero aqui repetir, tá? Eles são assexuados, ou seja, não possuem sexo, né? Por qual o motivo de os homens e os animais, ou seja, os seres humanos e animais, terem os órgãos genitais? Para se reproduzirem, né? A grande maioria é essa finalidade, reproduzirem. Tá? Deus é tão bom, que além de dar para a gente aí essa possibilidade de perpetuar a raça, ainda nos deu também um meio prazeroso de fazer isso, né? Glória a Deus, que também se fosse só instinto e para reprodução, e o negócio ia ficar meio sem graça, né? Só fazer por questão de sobrevivência, não. Existe um bônus aí, né, para aqueles que são casados, aí é completo o negócio. Para quem não é casado, existe um prazer, mas não é no projeto, no propósito aí
pleno de Deus. Enfim, os anjos não têm isso, são assexuados, tá? Eles não se reproduzem como os homens, né? Por serem criação direta de Deus, tá? Tem um relacionamento imediato e pessoal com o Criador. O Lucas, Evangelho de Lucas aqui, deixa eu até arrumar. Lucas capítulo 20, é bem interessante isso que o próprio Jesus, ele fala a respeito, né, dos anjos nesse sentido que nós estamos abordando aqui. Então, Lucas capítulo 20, versos 34 até o 36. Veja que coisa interessante. 34 ao 36. E respondendo Jesus disse-lhes, os filhos deste mundo, ou seja, os homens, né, os seres humanos, casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, a eternidade, né, e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Olha só, na eternidade não haverá também a questão do aumento e nem diminuição. Quem for salvo, quem for para a eternidade com Deus, é os que forem. Nem vão diminuir, não vai haver morte, também não vai haver nascimento, né? Isso diz respeito a essa ordem da criação, não a eternidade. Isso não cabe aí nessa realidade espiritual, tá? Nem para homens e nem para anjos, né? Nem para homens futuramente, nem para os anjos hoje. Verso 36, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, olha só, os anjos, eles não se reproduzem, não se casam, não têm relacionamento, eles são assexuados, eles não têm gênero, inclusive, né, como nós conhecemos, masculino e feminino. Embora, como eu já falei na aula passada também, eu acho que eu falei isso, né, embora tenha lá nomes masculinos para identificar alguns anjos, Gabriel, Miguel, né, a gente entra, né, mas assim, os nomes, eles não definem o gênero, tá certo, desses seres. E sim, característica, né? Gabriel, mensageiro de Deus ou varão de Deus, no sentido. Miguel, quem é semelhante a Deus. Então são mais termos para apontar uma característica do que para definir se são homem, se é macho, se é fêmea, nesse sentido, tá bom? Entre nós, isso sim cabe, né? Mas nesses casos aqui, isso não tem essa finalidade não, tá bom? Então eles são assexuados. Os anjos, eles foram criados no que diz respeito ao tempo, e aqui sim a gente chega no ponto, né? Que é a proposta do tópico aqui. Eles foram criados no que diz respeito ao tempo quando Deus criou os céus, tá? Ou seja, o imaterial. Então, quando Deus cria os céus, né? Essa criação, os anjos foram criados, tá? E ele cria, então, os céus, ou seja, o imaterial, e ele cria os anjos, que é o espiritual. E aí a gente volta para Gênesis, capítulo de número 1, verso 1, depois o 2 e 1. Mas vamos lá, voltar para Gênesis. Então, quando os anjos foram criados? Agora sim, volto, repito, né, o que eu falei outrora. A gente não está colocando na categoria de quando cronologicamente, porque não existia cronologia, não existia o cronos, não existia o tempo contado, não existia dias, meses, hora, não existia isso, tá? Então, assim, é difícil às vezes de compreender, mas esquece, tentem esquecer essa questão assim, ó, tipo, meio-dia os anjos foram criados, 2h30 os homens. Não cabe nessa organização, né, lógica, espacial, cronológica, não cabe, amados, tá bom? A gente está falando de algo que é da eternidade, que não tem esses parâmetros, né? Agora, uma coisa é interessante, que a gente vai ver. Quando Deus cria, né, os céus, os anjos são criados primeiro, né? São criados primeiro. É bem difícil, porque, meu Deus do céu, de onde a gente vai tirar as referências se não havia esse negócio aqui? Mas não tem jeito, é a linguagem também que a gente tem acesso. No princípio criou Deus os céus e a terra, sempre no plural. Percebam que é sempre no plural, nunca o céu. São os céus, né? Quando a gente vai para o capítulo 2 aqui, ó, que a gente já leu, mas vamos ler novamente. Assim os céus, capítulo 2, verso 1 de Gênesis. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Então Deus cria os anjos, né, antes de criar os homens. A gente vai ver isso também bem nítido.
Eu poderia passar para vocês as mesmas referências que nós lemos lá atrás. Eu não vou ler, só vou passar as mesmas, tá? Para você colocar junto aí na anotação que você está fazendo. Neemias 9:6, que nós lemos. Colossenses 1:16, que nós lemos, né? Só vou acrescentar mais um, tá? Que é o Salmo 8:5. Inclusive vou ler esse, tá? 8:5 de Salmos. Os outros nós já lemos, mas é só para vocês colocarem aí dos que eu estou percebendo que estão fazendo anotações. Mas o Salmo 8, versículo 5, diz assim: contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. E a gente viu na aula passada que essa inferioridade dos homens em relação aos homens é por conta da morte. E eles não morrem, eles não estão sujeitos à extinção e à morte. Os homens sim, né? E quando a gente vai ver, a profecia inclusive aponta para se referir ao próprio Jesus enquanto ser humano, lá em Hebreus, né? São menor do que os anjos porque eles não sofreram a paixão da morte como Cristo e tal, enfim. Mas o que eu quero voltar, o ponto-chave aqui, para falar o que a Bíblia mais traz de clareza sobre quando os anjos foram criados, é em Jó, capítulo de número 38. Então vamos em Jó, estava em Salmo, só vir um pouquinho para trás. Jó 38, no finalzinho do livro de Jó, né? Vou caminhando para o final. Jó 38. Eu vou ler para vocês o verso 4 e o verso 7, na verdade, não é 7, 4 e 7, tá? Então, Jó 38, versículos de número 4 e o versículo de número 7. O 4 diz o seguinte: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Então, olha só, quando Deus estava lançando as bases da terra, Deus estava criando, né, o planeta Terra, todo esse universo, os anjos já tinham sido criados. É o verso 7 que vai nos falar isso. Ó. Então ele fala, quando as estrelas da alva, e o termo estrelas da alva também refere-se aos anjos. Tem vários títulos, né? Filhos de Deus, filhos dos poderosos. A gente vai ver que são chamados também de mensageiros, né? De ventos, enfim, ministros. Você tem vários títulos que a Bíblia ela aplica aos anjos. E aqui é uma delas, ó. Estrelas da alva, juntas alegremente cantavam. E todos os filhos de Deus, olha como, né, traz novamente no mesmo texto outro título para os anjos. Os filhos de Deus rejubilavam. Então Deus perguntando para Jó onde você estava quando eu fundei a terra. E os anjos estavam vendo tudo isso. Eles se alegravam. Olha, amados, os anjos participaram não. O termo não é esse. Os anjos foram testemunhas oculares da criação de Deus. Deus criando todas as coisas com o poder da sua palavra. Imagine essa cena. Como que os anjos contemplaram isso? Deus dizendo, haja, haja, haja. E as coisas surgindo. Ó. Todo esse universo, todas essas estrelas, não é nem universo, né? Multiverso. Essas diversas galáxias, tudo surgindo, planeta Terra e tudo mais, e os anjos só contemplando, Deus falando, só com o poder da fala, da ordem criacional de Deus, e as coisas foram surgindo do nada, absolutamente do nada. Eles viram Deus criando todas as coisas, a admiração desses seres por Deus. Eles começaram a louvar a Deus, como o texto diz, né? Eles cantavam, eles jubilavam. Eles faziam culto a Deus, assim, com a celebração absurda, amados. Olha o que esses seres presenciaram, né? Deus criando todas as coisas. Então a gente aprende aqui, ó, que eles já tinham sido criados quando Deus cria os homens, a terra, os homens, etc. e tal. Só para a gente entender aqui o tempo, tá bom? O tempo da criação dos anjos. E aí, querido? Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus